Olá, é um prazer imenso estar com vocês novamente com o programa Sempre Elas. Sempre Elas, nós mulheres estamos aqui juntas compartilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência, das nossas dores, das nossas superações. Então continue conosco, vocês pais, filhos, família, porque nós vamos falar de um assunto muito importante nesse dia. É verdade, o assunto de hoje é superando os traumas do abuso. As estatísticas são preocupantes. Mais de 20% das mulheres são vítimas de abuso sexual, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas como enfrentar as marcas deixadas por um trauma assim? Ao meu lado está a pastora, doutora Tereza Mendanha, coordenadora da Restauração da Alma da Igreja Catedral da Família. A pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A doutora, novamente nossa convidada especial, Claudenice Barros. Ela é neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica, terapeuta cognitiva comportamental. E a nossa convidada especial também, Silvana. Ela é líder do Ministério Educando Filhos à Maneira de Deus. Ela é líder também das mulheres, do Manancial Feminino da Igreja Catedral da Família. Meninas, um assunto pesado, mas extremamente importante para as mulheres, para as mães, para os homens também saberem, né? Conhecerem um pouco. Porque muitas mulheres só conseguem assumir um abuso depois de muitos anos, doutora. Ah, Dorcas, é muito difícil, né? Acredito que só quem passou mesmo por uma situação de abuso, ela vai saber definir esse tempo. Porque um dos motivos da pessoa não buscar ajuda, falando em criança, por exemplo, é a confiança. Falando em adultos, então, é a vergonha. Né? Muitas mulheres têm vergonha, né? Teve um caso que eu acompanhei recentemente, um casal foram abordados e assaltados, e aí levaram o carro, mas a moça foi fortemente violentada, e aí eles fizeram o BO e o abuso não foi relatado, o estupro não foi relatado, e ela foi para casa. Né? E o namorado dela, olha a importância de vocês, homens, também ter esse entendimento e estar no apoio mesmo das vítimas. Ele a encorajou, junto com a família, que está buscando ajuda. Porque denunciar é preciso, é necessário. Então, se eu denuncio algo que acontece comigo, eu encorajo outras a fazerem o mesmo. E da mesma forma que a denúncia é importante, você relatar um depoimento superado também é importante para ajudar outras mulheres que ainda estão offline, vamos dizer assim, né? Sim. Para isso, Silvana, nossa convidada especial, você tem um depoimento para falar para a gente de Você foi vítima de um abuso? Isso. Fui vítima e é muito difícil, né? Falar sobre isso, mesmo sendo curada, ainda é difícil. Porque é infância, né? Aí você se remete assim, ao passado, lembra, poxa, mas eu era criança, né? Eu era tão inocente, por que eu, né? Então, é um assunto, mesmo superado, é um assunto assim que não é fácil, né? Não é fácil falar, não é fácil comentar, mas com o tempo, quando você é curada, por mais que isso doa em você, você sente essa necessidade de falar para você estar ajudando, né? Porque como a psicóloga falou, as pessoas têm medo, têm vergonha, né? Então, assim, eu aprendi, depois que eu toquei nesse assunto, que eu falei, que eu fui realmente curada, hoje eu falo assim, mais na necessidade de poder realmente estar ajudando, porque eu já, depois disso, ouvi muitos depoimentos sobre isso. E você pode relatar qual a idade que você tinha nessa época? Eu tinha entre 5 e 6 anos. O agressor era uma pessoa conhecida? Era. E deve ser a parte que mais machuca a gente, né? Eu não sei te falar assim, Dorcas, exatamente se tem alguma parte que mais a gente sai fora da família ou não. Tudo né? Porque eu acho, tanto na infância ou como na fase adulta, eu acho que vai ser sempre uma coisa que vai machucar muito, né, uma pessoa. Então, eu não
Não sei se fora da família ou dentro da família é diferente. Pastora Tereza, você lida com isso, né? Através também da cura, da restauração da alma, que é esse curso realizado pela Igreja Catedral da Família. Mas qual a maior dificuldade da pessoa que sofreu um abuso sexual? E depois eu queria ouvir essa mesma visão da Claudenice, depois da pastora Cássia também, que vocês lidam na linha de frente, né? A maior dificuldade que as pessoas têm é de assumir, né, assim, não de assumir, mas de ter o reconhecimento e falar assim, eu fui abusada. Né, porque ela tem essa dificuldade, é como se fosse uma barreira, né? É uma vergonha, é um misto de vergonha, de dor, né? Porque ela não sabe explicar por que aconteceu. Por que comigo uma criança tão inocente? Né? E até chegar a uma idade que ela possa falar e falar assim, aconteceu, foi com fulano, foi assim, dar os detalhes. Já se passaram tantos anos e já sofreu, já carregou tanta culpa, né? E isso traz hoje os traumas que muitas das mulheres, não apenas mulheres, a gente tem muitos homens também que foram abusados. Isso precisa ser dito, isso precisa ser dito, porque existem muitos meninos que são severamente violentados dentro de casa, sim, pelos amigos, pelos colegas, né? Nas escolas acontecem também, na rua. E se nós mulheres já temos essa vergonha e esse sentimento de culpa em falar, em expor o que aconteceu, a violência contra os meninos, ela é muito mais estigmatizada. Então, assim, não houve relato, não é muito comum você ouvir, olha, um garoto foi estuprado. Não, não é. Né? Primeiro, a reação da família. Né, porque entra em diversas outras questões. Né? Há muito tempo atrás eu atendi um garoto e que quando ele conseguiu pedir ajuda para o pai, ele foi violentado, ele estava na rua, caminhando na rua, ele foi pego, levaram ele para um lugar e colocaram de volta. E aí ele voltou para casa tarde, primeiro, ganhou uma bronca da família, foi severamente punido por ter chegado tarde. Quando ele verbalizou o que tinha acontecido, ele foi punido 2 vezes. E incentivado a não falar nada, porque ele era homem. É porque a masculina, a questão da cultura machista, machista vai pôr em xeque a sua masculinidade. Você estava falando no início do programa, Dorcas, que 20%, não é 20%, 30%. É entre 3 mulheres. Não, entre 3 mulheres, uma já foi abusada. Sim. E homens, e elas conseguem já assim, ter uma facilidade maior de falar. Agora, homens, entre 100, apenas um tem coragem de falar. Você, Silvana, acha que isso trouxe alguns traumas para você? Muitos traumas, muitos traumas. Eu vejo, assim, 2 lados disso. Ou você fica aguçado, eu acho que tua área sexual fica aguçada demais e você descamba para algum lado que não é legal, ou você se retrai, que foi o meu caso, né? Então, atrapalha demais, né? Atrapalha demais no teu casamento, até você descobrir, né? Algumas descobrem cedo, até eu descobrir que foi isso, foi uma história, né, pastora Cássia? É verdade. Teve uma história nossa, minha e da pastora, para mim descobrir isso em mim, que atrapalhava no meu casamento. Então, eu levei muitos anos para descobrir que esse trauma lá na minha infância me atingia no meu casamento. Eu não imaginava isso. Vira uma ponte, né, doutora? Sim, vítimas de abuso é muito comum, infelizmente, adquirirem alguns transtornos. Né? Dentre eles, a gente tem 2, que são o TEA, que é o transtorno de estresse agudo, e o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O TEA, ele é um transtorno que a pessoa vai ter com alguns sintomas muito relevantes, mudanças comportamentais, mudanças no aspecto emocional e cognitivo, porque a gente tem uma mudança aqui na estrutura psíquica. Então, assim, o trauma, ele vai acarretar alguns prejuízos cognitivos também, né? E isso vai levar para a pessoa um dano pela vida dela toda. Né? No caso do TEA, que é o transtorno de estresse agudo,
ele vai aparecer logo nos primeiros dias. Nos primeiros 3 dias, a pessoa já começa a manifestar isso. Por exemplo, uma criança que ela foi abusada. Nem sempre a família tem o entendimento de que aquilo aconteceu. Às vezes é tabu, né? Sim. Então, assim, quando a família... E aí o olhar atento. A gente precisa cuidar das nossas crianças nesse sentido. De prestar atenção, de estar muito atento no comportamento infantil. Por exemplo, uma hipersexualidade, uma hipererotização. A criança começa a manipular órgãos genitais. Gente, estou falando aqui em situações de abuso. Criança lá com 4 anos de idade, ela vai estar passando por uma fase de desenvolvimento que é natural que ela descubra. Estou falando aqui do abuso. Então, a criança ela vai ter mudanças comportamentais significativas. Ela vai ter essa hipererotização, ela vai ficar mais introspectiva. É uma criança que ela pode ficar mais agressiva, por exemplo, mais chorona. Esse comportamento ele aparece muito nas escolas também, porque era aquela criança que tinha um comportamento bacana ali, de repente ela começa a bater nos colegas. Ela não vai interagir como ela interagia antes. Ela vai ter um comportamento diferente. Ela vai essas mudanças podem ser bruscas, mas também pode ser muito sutil. Né? Outro dado relevante que a gente precisa muito levar em consideração é o aspecto das lembranças. Por exemplo, uma adulta vai lá e faz a denúncia. Já é muito difícil fazer. Né? A Silvana está aqui como exemplo, e muito obrigada, Silvana, por você estar aqui hoje, estar compartilhando a sua história. A gente sabe que não é fácil, mas você estando aqui hoje, está ajudando N pessoas, está encorajando várias outras a buscar ajuda. E uma das coisas que é muito difícil, né, a pessoa vai lá e faz a denúncia. É exigido dela ali naquele momento N informações que ela é incapaz de dar. Lembra que eu falei lá da estrutura cognitiva que vai mudar? Então, ela vai passar por um trauma muito grande, por um medo muito grande. O medo, ele vai colocar o nosso corpo em defesa, ele vai para o ataque ou ele vai para a fuga. Mas ele também congela. O medo, ele paralisa. Olha, 37%, de 37% a 68% dos casos de abuso, a pessoa ficou paralisada, ficou congelada. Então, assim, é muito comum, quem não entende isso... E as ameaças, outro lado também, o abusador, ele usa de ameaças. Amedronta. Né? Amedronta, para que a pessoa, a gente está falando, não é só criança, para que a pessoa se cale. Sim. Eu estava ouvindo a doutora e pastora Elisete Malafaia, ela falando que o silêncio é a pior coisa de uma pessoa, porque quando ela fica sofrendo sozinha, quando ela externa, quando ela coloca para fora, isso já é cura, Sim. E a criança ela não externaliza como nós adultos. Sim. Né? Então, quando se cala, olha só, a palavra, a fala, ela é mais lenta do que o pensamento. Então, quando eu me calo, eu tenho meu discurso interno ativado. Então, eu estou pensando muito. Só voltando àquela questão do congelamento, a pessoa paralisa. E aí o abusador vem e faz tudo o que ele está ali para fazer. E quando passa, a pessoa começa a tomar conta de si. Então tem a memória dissociativa, por exemplo. É como se ela saísse do corpo dela. Em alguns relatos Existe caso da pessoa esquecer o que aconteceu e depois de muitos anos lembrar? Existe isso? Docas, nós estamos falando exatamente sobre isso. Você não lembrava? Memória dissociativa. Aí você lembrou depois de um fato que te... o que aconteceu, que a doutora está falando, realmente. Eu era uma criança chorona, eu era chamada de manteiga derretida, para você ter uma ideia. Então, eu era uma criança muito chorona e uma criança muito calada e tímida. Então, assim, teve uma época, daí eu já estava na minha pré-adolescência, que uma tia falou assim uma vez para mim... isso me marcou. Ela falou assim, você é uma menina bonita, mas todas as fotos de família você é uma menina séria, você nunca sorri. Por que você não sorri? Eu não entendia, eu achava que a minha vida, digamos ali, era normal, né? Então eu era uma criança muito chorona, muito tímida, eu me afastava de todo mundo e muito calada. Então ela falando isso, realmente, assim, isso acontecia mesmo comigo.
E não falar, né? Que é uma coisa que a gente é criança, pelo menos comigo, eu era tão criança que eu nem imaginava como que eu ia contar para alguém, para algum adulto isso. O que aconteceu ali, o sabe? Parecia que era uma coisa assim, nem sei te explicar. Às vezes no período que você estava, você nem entendia se aquilo era um abuso. Exatamente. Alguns relatos, as vítimas falam assim, parece que não era eu, parece que eu estava sonhando, parece que eu estava vendo um filme. Isso. E aí lá na coleta de informações, porque precisa, né, da denúncia, é muito difícil isso, porque eles não conseguem identificar. Mas é um tempo que a vítima precisa. Realmente é um assunto muito sério, mas muito importante. E o fato de estarmos falando, isso eu tenho certeza que vai trazer cura para muitas pessoas. E no segundo bloco nós vamos estar falando sobre a superação. Quais atitudes, onde recorrer. Então continue conosco, porque você vai ver também uma matéria de uma igreja que se preocupa em formar famílias saudáveis. Homens e mulheres comprometidos com Deus acima de tudo. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura e realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Olá, meus queridos, é um prazer estar com você. Olha, graças a Deus, podemos ter nosso culto, a nossa quarta da família presencial. Então estou aqui para convidar você. Pode vir, estamos aqui aparelhado, adequado, com todos os meios de que você possa realmente, certo? O álcool, a proteção nos pés, a máscara você precisa trazer, sabe? É isso que nós estamos andando com ela. Mas eu queria que você viesse, venha, vamos estar louvando, adorando esse Deus presencialmente. E eu quero matar a saudade. Domingo nós já vimos boa parte dos irmãos aqui. 19h40. Eu espero você. Uma noite de celebração, louvor e adoração a Deus, dentro da quarta da família, porque nós queremos direcionar tudo para a sua família. E eu espero você, 19h40. Estamos de volta com o programa Sempre Elas. Mas antes disso, eu quero fazer um convite especial para você. Olha, você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dos programas, dos projetos da Igreja Catedral da Família. Mas eu quero convidar você e a sua família a fazer parte deste maravilhoso projeto. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Estamos agora no segundo bloco. Primeiro bloco nós explicamos um pouco sobre os traumas, né? Do abuso. No segundo bloco nós vamos falar sobre superando os traumas do abuso. Silvana, depois da gente ter ouvido esse relato seu, além disso eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, corajosa. É verdade. Eu sei que hoje você inspira outras mulheres, né, a superar, a seguir em frente através do Manancial Feminino, na qual você é líder, ensinando os pais também a como conhecer os traços dos filhos, como perceber, como proteger. Então Deus te colocou em duas áreas extremamente importantes para você ajudar mulheres, pessoas. Como você conseguiu superar tudo isso e hoje se tornou uma pessoa que ajuda milhares de pessoas? Foi aqui mesmo, na nossa igreja, que nem eu falei, tem uma história, né, com a pastora Cássia, em 2 cursos muito interessantes que, assim que a gente chegou na catedral, nós começamos a fazer, que um foi o PCF, que é o de casados,
e nós tínhamos uma matéria que falava sobre essa área sexual. E na semana seguinte nós teríamos que depor, falar, né, compartilhar aquilo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou compartilhar algo que na minha vida é tão terrível? Né? Eu me preocupava com o meu esposo. Como que o meu esposo vai compartilhar, sendo que eu sou tão tímida, eu tenho tanta vergonha, né, do meu corpo. Isso, né, você sabe como afeta a gente isso. Então eu era uma pessoa extremamente fechada nessa área. Eu tinha vergonha e traumas mesmo, medos, inseguranças. Eu nunca consegui entender o porquê. Que não te falei, Docs, no começo, isso ficou escondido dentro de mim. Eu não lembrava que isso tinha acontecido. Então, nesse curso, aí numa semana, eu muito preocupada que semana seguinte eu teria que compartilhar isso. E eu olhei para a pastora e falei, pastora, eu preciso muito conversar com essa senhora. E marcamos, eu fui conversar com ela e explicar para ela. Semana que vem eu tenho um assunto para falar, compartilhar. O que eu vou compartilhar? Eu e meu esposo. Meu esposo, né, eu ficava pensando nele, o que ele vai compartilhar? Meu Deus, não tenho o que compartilhar. Eu fiquei apavorada. E daí ela começou a conversar comigo, então eu quero saber da tua história desde o começo, vamos conversar. Ela ficou aqui comigo das 9 da manhã até quase 1h da tarde, eu expondo minha infância, tudo com ela, e ela orava comigo, ela chorava comigo. E eu não lembrava, e teve uma hora que ela falou, agora você vai orar. Nesse momento eu comecei a gritar. E eu não entendi o porquê que eu estava gritando e chorando tanto naquela hora. Comecei a chorar muito. E eu só falava, eu te perdoo, e citava o nome da pessoa. E a pastora também, assim, meio que sem entender o que estava acontecendo ali na hora, porque eu também me foi novo aquilo ali. Então, assim, a gente percebeu que foi o Espírito Santo que estava me trazendo, o que estava, né, que estava atrapalhando a minha vida na área sexual. E eu comecei a chorar muito, a orar e expor o que tinha acontecido. Aí, quando eu parei, aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, isso aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo, e foi, assim, um momento de cura mesmo. Ela orou muito comigo, mas, assim, eu saí tão diferente. Leve, eu saí imagino tão que você leve, eu saí tão diferente que eu cheguei em casa e meu esposo se entendeu. Eu falei, abracei ele e falei, agora eu sei por que eu sou assim, porque eu tenho tanta vergonha do meu corpo, porque eu tenho tanta dificuldade na área sexual. E ele se entendeu, eu sentei com ele, fui explicar tudo para ele. E depois, assim, foi claro, depois foi mais processos, foi mais conversas, foi mais orações, né? Não foi, assim, aquela coisa imediatamente, mas para mim... O entendimento da parte dele, até entender, né? Até eu consegui assimilar, meu Deus, assim, a minha infância, a minha adolescência, tantas coisas me causou, e eu não entendia, que depois, assim, que parece que abriu um leque de entendimento. Ficou né? mais claro para você? Foi mais claro, foi libertador em muitas coisas. Na parte de ajudar meus filhos, de me preocupar mais com eles. Foi libertador mesmo, por mais dolorido e sofrido, né, que seja, foi libertador para mim. E quando foi que você teve essa memória, que trouxe para você essa memória? Você estava com quantos anos? 5 a 6 anos. Não. Quando aconteceu, você tinha essa idade. Eu falo a memória do acontecido para associar, do momento que você estava com a pastora. Faz 10 anos. Foi exatamente... Eu cheguei em Goiânia, na Catedral, em fevereiro. Tipo assim, eu já quis fazer os cursos, né? Já, assim, achei interessante os cursos que a igreja oferecia para a família, já queria fazer todos. E foi o primeiro curso que a gente fez, foi o de casados. Porque eu senti, falei, tem alguma coisa no meu casamento que precisa ser curado, mas eu não sabia como, né? Nessa área, como assim? Mas tem um curso, todo mundo fala que é bom, quero fazer, quero conhecer. Então, faz 10 anos atrás. E você tinha que idade? Tinha 34 anos. 34. Por 29 anos, já aconteceu aos 5 anos, por 29 anos. Né? Como que você passou, Silvana? Como é que foi esse período? De muita confusão, eu imagino, porque reações, o corpo da gente reage, a gente sofre e não consegue identificar. O que você falaria para pessoas que passaram ou passam por essa mesma situação?
para identificar, né? Eu acho assim que você tem que identificar o que está acontecendo. Eu sei que com muitas pessoas não aconteceu na infância, já aconteceu numa pré-adolescência, então já identifica mais, né? Então, no decorrer dos anos, que nem hoje eu olho para trás, quanta coisa me aconteceu por causa disso. Imagina, você foi privada de quantos muitas sonhos coisas. Quantos sonhos foram roubados, né? Quantas... eu me cobrava muito de ser chorona, ainda sou, né? Mas agora é tão bom. Esse choro Eu me cobrava assim de ser chorona, eu me cobrava de ser tão retraída, de me esconder das pessoas, de não querer conviver com muitas pessoas, tão tímida, né? A timidez atrapalha a gente em tantas coisas. Quantos sonhos eu olhava e falava, não, isso não é para mim, isso não serve para mim. Hoje eu identifico que é por causa disso, né? Desse trauma, no meu casamento mesmo. Quantos anos eu privei, né, meu casamento, meu esposo, de coisas maravilhosas, né, que o casamento oferece, que eu achava que nós não merecíamos aquilo, que eu não podia, que era errado, ter luz acesa e mostrar meu corpo era uma coisa impossível. E o relacionamento com o maridão? O relacionamento com o marido é outro, não tem nem como explicar. Carlinhos agradece. Queria agradecer, Silvana, mais uma vez a sua presença aqui. Queria agradecer pela coragem de incentivar outras mulheres a superar, né? A virar a página. Eu sei que não é fácil. Teve vários momentos que você até pensou que não era possível, né? Isso acontece. Mas você conseguiu. E obrigada por ser inspiração para outras mulheres. E nós precisamos rever essa questão no Brasil. Nós precisamos mudar essa história, essa cultura de achar que é normal. Achar que é normal. E achar que isso é culpa da vítima. Culpar a vítima. Vocês não são culpadas. Vocês não são culpadas. Não foi a roupa que você estava usando. Não foi porque você disse algo. Não foi porque você deu a entender algo. Não foi. A culpa não é sua. Denuncie, busque ajuda, vai numa igreja, busca um líder, fala com seu pai, com sua mãe, quem quer que seja, alguma pessoa que você tenha confiança, sua pastora, qualquer outra pessoa, mas busque ajuda. E também, de repente, o pai que está nos assistindo, ou a mãe, é um pai abusador, é uma mãe abusadora. Gente, procure ajuda. Nós temos ajuda para oferecer. Porque também sofrem, são pessoas que estão sofrendo. São pessoas que sofreram e que estão sofrendo. Então, gente, busque ajuda, porque tem solução para todas as coisas. Bom, gente, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.